Salve, rapaziada, tranquilidade? Beleza pura? Na nossa última aula, a gente expandiu a concepção de política que é vinculada tradicionalmente. Essa concepção mais tradicional está associada à organização e às funções do Estado. A gente viu, portanto, na nossa última aula que a política ela vai muito mais além disso e que ela circunscreve as nossas atitudes à lida do nosso cotidiano. Meu chapa, se você não viu essa última aula, recomendo fortemente. É uma aula que está, modéstia à parte, muito boa e muito interessante. Então, se você não viu, vai ver porque ela vai complementar a aula de hoje, que vamos falar dessa concepção, portanto, mais tradicional da organização e a função do Estado, que geralmente é mais estritamente vinculada, associada à política. Então, bora começar. O nosso Estado é uma república federativa presidencialista. O que isso quer dizer? Bom, a gente elege, através do voto, um presidente. Esse presidente é o chefe de governo e o chefe de Estado. A partir disso, a gente consegue diferenciar governo de Estado. O governo é transitório. Ora, nós vamos eleger esse presidente que vai cumprir o seu mandato, o seu governo, por 4 anos. Já o Estado, a sua organização, ela é permanente, entende? Essa é a diferença de Estado e governo. Então nós elegemos, através do voto, um governante, um chefe de governo, e esse é o presidente. E nós somos uma federação, uma união de 27 estados federativos, que têm uma certa autonomia, mas, entretanto, eles estão subordinados à Constituição, a nossa Carta Magna atual, que é a de 1988. A gente já conversou um pouquinho sobre essa Constituição também, a famosa Constituição Cidadã. Recomendo também, se você não viu, veja as últimas aulas. A gente vê que essa Constituição no papel ela é bem bonitinha, mas na prática, realmente, aí nossos problemas estruturais acabam tendo a Constituição então acaba tendo uma defasagem, beleza? Enfim, voltando. Então, a gente caracterizando a nossa República Federativa Presidencialista, a gente pode falar que ela é dividida também em 3 poderes. Esses 3 poderes eles são muito importantes porque eles funcionam como freios e contrapesos. Eles garantem, então, um equilíbrio para que o poder ele não possa também se concentrar. A gente possa ter um Estado mais justo, mais igualitário, mais democrático. Esses 3 poderes são os seguintes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Vamos aí, então, passar cada um de maneira tranquila, calma, para que vocês possam entender esses 3 poderes certinho e como eles se relacionam. Isso é muito importante, a relação entre eles. Nós vamos tocar isso no final da aula, certo? Então vamos lá começar pelo legislativo. O legislativo ele vai elaborar e modificar leis já existentes. Quando você faz e elabora leis, né? Essas leis elas devem ser votadas por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas está dividido no âmbito municipal, estadual e federal. No âmbito municipal são os vereadores. No âmbito estadual são os deputados estaduais. E no âmbito federal são os deputados federais e os senadores. Agora, no âmbito federal, eu preciso dar um pequeno parênteses aqui. Ora, o âmbito federal, dos deputados federais, é constituído proporcionalmente. Então, existe ali uma representação proporcional do número de habitantes. Ou seja, São Paulo possui uma população maior que Minas Gerais. Logo, São Paulo vai ter um número maior de deputados federais do que Minas Gerais. Porém, os senadores, aí não. Os senadores são 3 por cada estado. Beleza? Assim a gente tem uma representatividade proporcional à população mais fidedigna. Beleza? Então, esses âmbitos que eu havia dito, então, o municipal, o estadual e o federal, essas pessoas elas vão votar, né, para aprovar e modificar leis. E para essas leis sejam aprovadas e modificadas, a maioria deve aprovar, beleza? Então, a gente vê se a maioria deve aprovar, rola também ali um jogo de cintura político, em que você deve formar alianças, né, para que você tenha maioria de pessoas para aprovar certa lei. Então aí também a gente já vê por trás desse sistema, é preciso um jogo de cintura, estratégias políticas para que você possa
ter o maior número de pessoas para que uma lei seja aprovada, por exemplo. E é muito importante também a nossa função como eleitores, né? É a nossa função eleger aquele representante dentro do legislativo que condiz com os nossos valores. E esse representante, portanto, ele vai elaborar leis que atendam essas demandas referentes aos nossos valores. Então, a partir desse critério que a gente deve eleger, escolher um representante no âmbito legislativo. Show de bola? Mais uma vez, no âmbito municipal são os vereadores, no estadual os deputados estaduais e no federal são os deputados federais e os senadores. Porém, para aprovar essas leis não cabe mais ao legislativo, cabe agora ao executivo. O executivo, portanto, ele vai aprovar as leis e vai administrar a sua aplicação. O executivo ele também se subdivide no âmbito municipal com os prefeitos, no âmbito estadual com os governadores e no âmbito federal com os presidentes. Mas para aprovar e administrar essa lei, apenas um representante, obviamente, não consegue. Por isso, o âmbito municipal e estadual possuem as secretarias e o federal os ministérios. Esses são órgãos administrativos que vão aplicar as leis, beleza? E eles se subdividem em certas categorias, como por exemplo, em áreas específicas, como por exemplo a educação, a saúde, a cultura, o meio ambiente, a segurança e por aí vai. É muito importante, então, para que essa questão administrativa seja subdividida para ter uma maior organização e uma melhor efetividade na hora de administrar essas leis, que só são aprovadas, que passam, portanto, pelo Legislativo e precisam ser aprovadas pelo Executivo. Portanto, essa função, além de aprovar, ele deve executar essas leis juntamente, então, com os ministérios e as secretarias que vão auxiliar aí o Executivo. Para finalizar, a gente tem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele vai, portanto, fiscalizar as leis e, caso necessário, julgar a aplicação dessas leis, por exemplo. O Judiciário ele tem uma ramificação muito grande, mas eu não vou entrar nessas ramificações porque é uma questão mais técnica. Essa questão técnica não interessa para a gente dentro das nossas intenções do Enem, beleza? Mas se vocês quiserem aprofundar, é aquela coisa, Só me chamar que a gente troca aquela ideia, show de bola. Portanto, eu vou falar aqui apenas da instância superior, a instância máxima do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros. Esses ministros, ao contrário dos outros ramos do Judiciário, eles não entram através de concursos públicos, mas sim, eles são indicados pelos presidentes, e além de ser indicado pelos presidentes, deve ter a aprovação dos senadores, certo? Então, e esse cargo desses ministros, eles duram até os 75 anos, onde eles devem aposentar, e aí quando sobra uma vaga dentro desses 11 ministros, cabe ao presidente, portanto, indicar, e aí o Senado aprovar, certinho? Para a gente finalizar a nossa aula, eu ressalto uma coisa muito importante. Para que essa dinâmica dos três poderes e as demandas da população, portanto, sejam atendidas e representadas através dessa política dos três poderes, é muito importante que eles mantenham uma relação, no mínimo, saudável entre si. Que também não tenham muitas desavenças. Por quê? Se acontece uma maior desavença entre esses poderes, a maneira de governar fica muito mais difícil, fica mais insustentável. Por isso eu friso aqui que é muito importante essa articulação mais saudável entre os três poderes, para que a política ela possa ser gerida de maneira mais orgânica, mais efetiva. Porque se acontece essa questão, esse embate entre os três poderes, fica mais difícil, portanto, de leis serem aprovadas, de ter esse jogo político, que eu havia mencionado, e de que, portanto, e isso serve os poderes, as demandas da população sejam atendidas. Logo fica essa ressalva também para a gente entender também os pormenores
por trás deste jogo político, dessa tripartição dos poderes, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar. Um beijo no coração. Valeu, falou!